Bom, e depois de bater o recorde anual de visitantes com as obras de Tarsila do Amaral, o MASP apresenta ao público 2 exposições simultâneas que destacam a produção artística das mulheres ao longo da história. Vamos ver. Você já ouviu falar de Vigée Lebrun, pintora oficial da rainha Maria Antonieta da França? E da inglesa Mary Beale, que tinha entre seus assistentes o próprio marido em pleno século XVII. Não se preocupe se a resposta for não. A trajetória de mulheres artistas muitas vezes é deixada de lado. Muitas eu estou vendo pela primeira vez. Estou encantada, até não conhecia. Em geral, a gente associa a arte a uma produção masculina, né? É meio que uma coisa recorrente nos livros de história. Isso aqui está nos mostrando algo que não faz parte dos livros de história. Reunindo desde tecidos andinos de quase 2.000 anos de idade até quadros impressionistas do século XIX, a exposição Histórias das Mulheres percorre diversas épocas e contextos sociais. Enquanto na América, antes da chegada dos colonizadores, as obras feitas por tecelãs mulheres ocupavam posição de prestígio, na Europa, pós-Revolução Francesa, a produção feminina foi desvalorizada. Como a sociedade de corte eram sociedades muito estamentadas, as mulheres nobres, elas tinham esse trânsito. Então, a diferença era por estamento, não exatamente por gênero, embora houvesse também. E depois da Revolução Francesa, e ao longo de todo o século XIX, os teóricos, filósofos, artistas vão ligando cada vez mais a ideia de humanidade com o masculino. E é nessa época que, nas pinturas, por exemplo, principalmente do neoclassicismo, os heróis são homens, e as mulheres só resta ficar chorando, impotentes. Impotência que aparece superada na exposição Histórias Feministas, também em cartaz no MASP. Aqui as obras são contemporâneas e carregam um tom de contestação. É o caso do quadro Maternidade Compulsória e deste vestido de noiva, feito por uma associação de prostitutas. Além do protagonismo dado às mulheres, outro ponto em comum entre as duas exposições é a presença dos tecidos. E eles podem ser usados de diversas maneiras, ou de um jeito mais artesanal, mais doméstico, ou até como ferramenta de protesto. Muitas serigrafias deste coletivo foram produzidas em manifestações de rua, como as bandanas verdes usadas em atos pela descriminalização do aborto na Argentina. O tecido ele é um material durável, resistente, ele é algo que se molha, depois ele seca. Numa situação de repressão policial, você tira o tecido e guarda ele na bolsa. É um material altamente durável e é muito interessante ver como essa história do têxtil pode ser contada de diversas maneiras. Estas colchas de retalhos da exposição Histórias das Mulheres eram produzidas nos Estados Unidos do século XIX e vendidas para angariar fundos para causas como a luta pelo voto feminino. Já estes tecidos indianos nos ajudam a entender os processos de colonização. Eram produções muito valorizadas no contexto da colonização inglesa nas Índias, mas ao mesmo tempo, como eram valorizados pelos colonizadores, inclusive vendidos em feiras, expostos em exposições universais, esse tipo de produção era elogiado como uma produção folclórica, local, familiar daquelas mulheres. Ou seja, se é folclórico, você não precisa remunerar, certo? Porque não é trabalho. Também é um discurso muito complicado para as mulheres indianas, nesse caso. As duas exposições ficam em cartaz até novembro, com entrada gratuita às terças-feiras. E a dica é vir com tempo, porque é muita coisa para conhecer. Cada obra tem uma história, embora se for ficar aqui analisando todo, a gente passa o dia inteiro. Mas, super interessante, eu amei muito. Eu gostei bastante de ver que essa pintora aqui foi incentivada pelo pai a pintar. Eu acho muito bacana entender como existem essas pessoas fora da curva que tiveram espaços para expressar sua subjetividade e trazer aquilo que queriam ao mundo. E essa importância de ter realmente espaços de voz e de vazão da nossa subjetividade e da nossa arte.